Então, hoje na formação, eu pensei da gente começar retomando alguns aspectos básicos do ensino remoto, que é alguns desafios que vocês relataram sobre as primeiras aulas e que todos nós acabamos enfrentando. Primeiro que a gente tem que também pensar, né, hoje eu vejo uma visão muito depreciativa sendo passada sobre o ensino online, a educação à distância, esse trabalho remoto, como se ele trouxesse vários prejuízos à formação e à educação. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não conhecem todas as vantagens e todas as potencialidades que o trabalho online possui, né, que o ensino remoto possui. Então, a primeira coisa que é importante a gente considerar aqui para nós é a democratização do acesso. Certamente, na turma de vocês estão recebendo alunos que estão fora de Florianópolis, né? No caso, a gente tem professores atuando, né, entre vocês que não são de Florianópolis. A gente tem, por exemplo, o caso do Giorgio, que está na Itália e está atuando de forma remota aqui. Então, a gente tem uma ampliação de possibilidade de acesso. A gente tem certa democratização. Não é uma democratização plena devido a vários outros fatores sociais, né? O Jô, por exemplo, também está em Porto Alegre, né? Então, assim, a gente só não tem uma democratização de acesso pleno com a educação à distância porque a gente não tem um programa adequado de inclusão digital no país, né? No país, a gente tem uma exclusão digital muito intensa e essa tem sido uma das questões principais para se enfrentar agora durante a pandemia, que é o fato de vários estudantes não terem acesso a computadores, nem à internet e nem outras condições socioeconômicas necessárias para que eles se dediquem ao ensino remoto, né? Então, essa atuação remota, ela possibilita também a vantagem da gente não precisar se deslocar fisicamente, né? O fato de não se deslocar fisicamente também traz ganhos para a gente, né? Ganhos de tempo, ganhos de segurança, né? Ganhos de outras ordens também. E aí a gente consegue, muitas vezes, economizar o tempo, potencializar esse tempo, economizar esforço físico, ter mais segurança, ter mais comodidade, além de outras questões, né? Então, eu estou tentando ver com vocês um pouco também do lado bom que a gente tem nisso. A gente pode explorar outras possibilidades de interação, de ensino, de contato. Então, tem coisas legais também, tá? Então, não vamos ter essa visão que a sociedade tem construído no último ano, principalmente pela questão da pandemia, que acabou obrigando uma imposição de uma educação à distância, de um ensino remoto, que ninguém estava preparado para lidar com ele, né? E aí a gente tem os grandes desafios, que é alguns dos quais vocês já relataram, e que a gente pode conversar hoje para ver o que a gente pode minimizar, que é a questão da não presença, né? É a questão de não estar no mesmo espaço, é a questão de não ter o contato físico, de não ter o olho no olho, de não ter aquela sensibilidade que a presença proporciona. Isso nos faz, então, reféns da tecnologia, né? Aqui, por exemplo, na nossa interação, a gente está totalmente dependente da tecnologia. Quem tiver com qualquer problema tecnológico, de acesso à internet, no computador, de falta de energia elétrica e coisas mais, vai ser excluído da interação, né? A interação vai ser impossibilitada. E pode também ser prejudicada, né? Por quê? Porque a gente pode ter uma qualidade de som e imagem que não correspondem ao que a gente necessita. E assim afeta a qualidade do serviço, seja ele qual for.
seja ele uma aula, seja ele um trabalho de interpretação, como a Stephanie e a Vitória estão fazendo aqui agora, seja ele de qualquer outra aula, de um atendimento médico, psicológico e etc. Tá? Como que a gente minimiza a dependência da tecnologia? Não minimiza. Essa é a grande questão. Não tem como minimizar, né? Mas tem como a gente tentar criar estratégias para lidar com os momentos em que a tecnologia falha, né? Então, às vezes, tá com contato em mais de um meio, porque aí, por exemplo, a gente está em contato aqui. Se eu tiver um problema, eu posso comunicar com vocês pelo WhatsApp, então eu tenho 2 meios para comunicar. Muitas vezes o WhatsApp a gente usa no celular, então se falta energia elétrica ou o internet, muitas vezes a gente tem um 4G, o celular ele mantém ligado mesmo sem energia elétrica, porque a gente tem uma bateria. Então, às vezes, a gente minimiza isso tendo outra possibilidade de interação, mas que também é tecnológica. Tá? Por isso que a gente não consegue fugir da tecnologia. Né? Então, essa é uma questão. Outro ponto é uma questão que vocês estão sentindo, né? E aí teve pessoas que até relataram a questão de, muitas vezes, alguns alunos não quererem ficar com a câmera ligada, alguns alunos ficarem mais constrangidos para interagir no grupo, né? Que é uma questão de que, muitas vezes, a gente não tem, da parte do nosso público ou dos nossos alunos ou clientes, seja lá quem for esse público, o feedback, né? Porque a gente não mantém esse contato visual. Então, agora aqui, por exemplo, eu estou vendo vocês aqui na tela, então, de certa forma, eu tenho um feedback. Ainda que haja um delay, ainda que haja um pequeno atraso na recepção desse feedback, mesmo que eu não perceba que ele existe, ele está acontecendo. Né? Então, de certa forma, eu me oriento também, oriento a minha fala pela postura que vocês têm diante da câmera, pela maneira que vocês olham para a câmera, pela maneira como se portam, né? Se estão atentos, se não estão, se coçam a cabeça ou não coçam. Quer dizer, o tempo inteiro eu estou vendo os sinais que vocês acabam dando aí nesse contato visual. Só que eu também não tenho outras informações ambientais. Quer dizer, eu não sei o que está acontecendo no ambiente onde vocês estão. Né? Então, eu não tenho como, muitas vezes, adaptar ou alterar o que eu planejei, a minha prática, a minha dinâmica de ensino, porque eu também não sei se ela vai encontrar correspondência ou se vocês vão poder participar dela. Né? Por exemplo, se eu proponho uma dinâmica aqui de todo mundo ficar em pé, pular, correr, não sei o que lá, movimentar, buscar alguma coisa, quer dizer, isso também fica um pouco mais comprometido, porque eu tenho, ainda que eu tenha pistas visuais de onde vocês estão, essas pistas são mais limitadas. E isso pode interferir na interação e, por consequência, no processo de ensino-aprendizagem. A maneira de tentar minimizar isso é tentar estabelecer um mínimo de consciência e acordo, né, com os alunos, para que eles compreendam a importância, por exemplo, da interação e do feedback, né, que eles entendam que é uma turma onde todos podem interagir, onde todos podem falar, que não é essa relação de o professor fala porque ele é dono do saber e os alunos só recebem de forma passiva. Né? Então, às vezes, é essa dinâmica que muitos professores têm feito no ensino remoto. E, às vezes, está só o professor na tela falando como se fosse uma palestra, um monólogo, e aí é claro que ninguém vai manter câmera aberta. Por isso que eu estou falando aqui, eu sempre falo com vocês. Interajam também, façam perguntas, questionem, porque aí o diálogo ele fica muito mais interessante do que a fala unidirecional. Tá? E a fala unidirecional certamente não justificará a necessidade de câmeras abertas, por exemplo. Né? E isso compromete o feedback.
Outra questão é o tipo de demanda cognitiva, psicológica e fisiológica que são específicas da presença virtual, né? Primeiro, que cognitivamente a gente tem, quando a gente está diante do computador, numa interação como essa, uma integração que é multissensorial, né? No sentido de que eu estou administrando ali a tecnologia, eu estou ouvindo o que está acontecendo aqui, eu estou ouvindo os sons da minha casa, muitas vezes eu estou interagindo com o que está acontecendo na minha casa, estou dando conta dos filhos, do cachorro, do namorado, do amigo, da avó, do vô, tudo isso nesse ambiente. Então, é uma integração muito multissensorial que está exigindo, às vezes, atenção de diferentes pontos, né? E muitas vezes a gente é multitarefa. Além de estar aqui participando da aula, às vezes você está preparando outra coisa, você está ajustando, olhando uma coisa no computador, você está vendo seu celular, você está acompanhando se estão chamando lá no interfone, na campainha e coisas assim, né? E isso, muitas vezes, essa situação de administrar a tela com todas as variações e de administrar o ambiente, muitas vezes causa um estresse, um desgaste psicológico grande, né? Porque muitas vezes você tem que controlar coisas que fogem ao seu controle e isso muitas vezes estressa. Então, certamente, isso interfere na dinâmica de ensino-aprendizagem, né? A gente tem aí, por exemplo, vários memes de situações que ocorreram, né, aí nesse tempo onde o remoto está mais evidente, de pessoas que surgem diante da câmera, de gente que acha que a câmera está desligada, que o áudio está desligado, e acaba tendo uma série de implicações aí psíquicas e de estresse, tá? Como que a gente lida com isso? Tentando diminuir as tarefas quando você está aqui no computador, né? Evitando abrir várias coisas e dar conta delas ao mesmo tempo, quer dizer, se concentrar na atividade que você está realizando. Então, é muito importante dizer isso para os alunos também, que eles tentem se concentrar mais e minimizar as outras variáveis. Então, às vezes, está num local mais tranquilo, onde você pode fechar uma porta. Claro que isso não vai ser viável para todo mundo, mas se você pode fazer, pode contribuir muito com você. Às vezes, colocar um fone para você se concentrar mais naquilo que está acontecendo na aula e não no barulho que está te cercando ali na sua casa, né, ou no local onde você está. Então, existem essas pequenas ações que podem parecer bobas, mas elas vão ser significativas para que eu me concentre e para que eu participe da aula. Ainda que a perspectiva da aula de língua é que ela seja o mais interativa possível, né? É que a proposta de atividades não seja o que eu estou fazendo aqui. Eu falando por muito tempo e vocês ouvindo por muito tempo. No ensino de língua, a gente sempre tenta fazer uma abordagem mais dialógica, né? Onde eu lanço perguntas, onde eu interajo, onde eu estimulo a participação dos alunos, né? Porque o meu objetivo é que eles desenvolvam habilidades ali comunicativas. Tá? Então, sobre o contexto remoto, no geral, eu queria falar um pouquinho disso, dizer que os desafios eles são vários, né? A gente tem que lidar, por exemplo, com questão de iluminação, de áudio, de vídeo, de sinal de internet, de controlar as variáveis que tem no meu ambiente, né? Que são de diversas ordens, né? Às vezes você está aqui na aula, alguém te chama, acontece alguma coisa, então tentar minimizar isso ao máximo, né? Com o uso de fone, local reservado, evitar muitas tarefas ao mesmo tempo e coisas do tipo. Essa fica como sugestão. Ok? Carlos, e aí eu queria fazer... Sim, pode falar, Carolina. Posso fazer um comentário? É que você falou de questão de presença e não presença, né? Tem até um conceito, né, de presença no ensino remoto ou na educação à distância, enfim. E assim, uma coisa importante, acho que tá sempre presente para os alunos fora da sala de aula também, assim, então tá mandando e-mail, tá mandando lembrete de que tem, né,
a aula, enfim, não o tempo todo, para não ficar muita coisa também, né? Mas mostrar que você está presente ali, não demorar muito para responder alguma coisa e deixar atividades, né, para fazer na parte assíncrona, né, para os alunos estarem envolvidos com o curso, né, não ficar aquela coisa de eu só tenho aula de novo semana que vem, então eu fico uma semana ali sem ouvir do professor, né, então é bem desmotivador, né, ficar, assim, não sentir a presença de que tem alguém ali o tempo todo, não é só no dia da aula, né. Na educação à distância, a gente costuma até estabelecer um prazo máximo para dar retorno aos alunos, né? A gente sempre tenta deixar com que esse retorno não passe de 48 horas, exatamente para o aluno sentir que mesmo assincronamente a interação acontece, né? Então, assim, isso é importante. Nessa dinâmica do encontro presencial, ir para além do encontro presencial, por meio de atividades, por meio de outros recursos de interação e por meio da possibilidade de esclarecer dúvidas, de enviar orientações. E isso é muito importante, porque para aprender uma língua, se você fica 7 dias, 6 dias, sem contato com a língua, esperando para ter o contato de novo, provavelmente o que você tinha aprendido vai se tornar mais rarefeito. Você vai perder um pouco até chegar àquela nova interação. Por isso que a gente pensou a formação tendo uma quantidade de horas de encontro síncrono e assíncrono, exatamente para tentar manter isso e tentar incentivar os alunos também com uma certa autogestão do aprendizado. Porque o ensino à distância, né, a educação online, assim, o ensino remoto, o e-learning, ele pressupõe uma autogestão, né? A pessoa tem que estipular o seu tempo, tem que controlar o que ele vai fazer cada um dos dias, os horários que vai dedicar à atividade, né? Porque quando a gente está na aula presencial, às vezes a gente acaba sendo mais displicente com a autogestão do nosso tempo e do nosso horário, das nossas tarefas. Mas, no à distância, isso acaba sendo mais exigido. E esse acaba sendo um dos maiores desafios para os alunos, que é eles conseguirem fazer essa autogestão do próprio aprendizado. Tá? Esse acaba sendo um grande desafio. Então, naquilo que o professor puder orientar, melhor. Tá? Porque aí o professor contribui com o aluno para que ele adquira essa habilidade. E aí uma perguntinha rápida para vocês. Como se ensina uma língua? Aí pensando uma língua remotamente, né? Online. Se perguntassem para vocês como se ensina uma língua, o que viria assim como resposta? Como você ensina a língua lá nas suas aulas? Eu acho que pela cultura, assim, né? Eu sempre tento buscar referências na cultura brasileira, na língua portuguesa, para tentar partir de um espaço para chegar num objetivo que eu quero, assim. Ok. Partir de referências. O que mais? Eu tenho percebido, refletido um pouco sobre o fato de ter uma construção, assim, né? Então, colocando tijolinho em cima de tijolinho e você vai vendo que isso vai aumentando, né? Então, eu acho que é muito uma mediação do contato do aluno com essa língua e com essa cultura, né? E aí o professor ser, assim, um facilitador, um mediador, que faça surgir, que faça a própria pessoa ir construindo esses tijolinhos, fazendo essa construção, que é ela que vai fazer,
E é a turma que vai fazer junta também, que vai conversar entre si e tal, né? A Vitória citou no bate-papo comunicação, né? A língua em uso, em comunicação. O Andrés falou também de referentes culturais, música, vídeos, filmes. Ok, eu acho que tudo isso faz parte do ensino de língua. Mas quando a gente vai pensar no como se ensina uma língua, essa ideia de ensino-aprendizagem, né, é diferente da ideia de aquisição. Eu dizer como se adquire uma língua é diferente de eu dizer como se ensina uma língua. A aquisição, ela é um processo que se dá de forma muito mais dinâmica e natural através do contato e do envolvimento com uma comunidade de falantes, né, com um grupo de falantes. Então, ele acaba ocorrendo de modo mais espontâneo, mais natural. Quando a gente fala do ensino, o ensino ele é guiado, ele é intencional, né? É uma abordagem da língua que é institucionalizada, que tem uma finalidade. Tá? Então, quando eu falo como se ensina uma língua, se ensina uma língua por meio de um processo guiado e intencional. Esse é o foco de ensino. E para que eu tenha um processo guiado e intencional, eu preciso de uma série de coisas, né? Um processo guiado e intencional não é eu me reunir com um grupo e começar a falar a língua. Não é eu chegar para um grupo e começar a expor uma série de questões da língua que eu sei. Um processo guiado e intencional é um processo que é planejado. É um processo que considera o grupo para o qual você ensina. É um processo que tem uma gradação, como a Caroline falou, né? Que é a ideia de pôr um tijolinho depois do outro. Ou seja, tem uma sequência. Né? Não dá para eu chegar e impor questões complexas. Muitas vezes, nesse processo guiado e intencional, eu escolho elementos para enfatizar num momento e outros para enfatizar em outro momento, tá? Que é muito diferente do processo de aquisição, onde eu acabo sendo exposto a tudo ao mesmo tempo e eu vou sendo exposto àquilo numa constância tal que eu começo, então, a me apropriar daqueles elementos. No ensino institucionalizado, formal, isso não ocorre assim. Mesmo porque esse processo guiado e intencional, ele tem limitações temporais e espaciais. Muitas vezes, o ensino de língua estrangeira, o aprendizado de língua estrangeira, se dá num país onde aquela língua não é falada, ou se dá fora da comunidade de falantes daquela língua. Ele se dá num tempo que muitas vezes é dividido, não se dá de modo contínuo, se dá de modo fragmentado temporalmente. Então, esse processo guiado, para que ele funcione, ele tem que ser muito bem planejado e as variáveis que interferem nele precisam ser conhecidas. E as demandas de um grupo particular precisam ser identificadas para que eu corresponda a elas. Então, muitas vezes, o insucesso da aula, ele ocorre porque nós não nos atentamos para esses fatos. Às vezes, a gente quer ensinar algo que a gente ainda não passou pela base que vai ser necessária para que aquilo seja aprendido ou para que os alunos sejam capazes de pensar sobre aquilo assim como você pensa. Tá? Então, o ensino-aprendizagem de língua, a gente pode dizer que, basicamente, ele tem dois tipos de fundamentos. Eles têm os fundamentos que são linguísticos e ele tem os fundamentos que são pedagógicos. Tá? Então, se de um lado eu tenho conhecimento sobre a língua, funcionamento da língua, eu tenho essa abordagem, né, mais fonomorfossintática da língua, pragmática, semântica, onde eu trabalho e tenho noções de como aquela língua é utilizada, né, competências aí, competência linguística, competência comunicativa. Eu sei de elementos que interferem na aquisição ou no aprendizado
de uma dada língua em relação ao comportamento que temos com aquela língua, ou em relação a qual é minha primeira língua, né? Qual o impacto da interferência de uma língua que eu já falo sobre a outra que eu vou aprender. Então, isso tudo é do âmbito aí de fundamentos linguísticos. Mas eu tenho também os fundamentos pedagógicos, que basicamente são as teorias de aprendizagem e as teorias de ensino, né? Como se ensina, como se aprende. E aí, nos fundamentos pedagógicos, a gente conta também com o apoio de outras ciências que não somente a pedagogia, né? A gente tem aí a psicologia da aprendizagem, a sociologia, a antropologia, tem diversos campos do conhecimento que vão contribuir com esses fundamentos pedagógicos, tá? Então, basicamente, se ensina uma língua por um processo guiado e intencional, que precisa ser muito bem planejado e estruturado. Então, basicamente, quando a gente vai ensinar, ou quando a gente vai planejar o ensino, a gente precisa se perguntar algumas coisas, tá? Então, por isso que a gente fala daquela importância de se planejar o curso e cada aula dentro desse curso, tá? Porque se eu não tenho esse planejamento gradativo, sequencial, essa estruturação, provavelmente o meu processo de ensino ele vai ter mais chances de não funcionar bem, tá? Então, primeiro, é para quem a gente ensina e em que circunstâncias, tá? Então, no caso, no PET Idiomas, quais são as demandas do público, né? O que é esse conjunto ali que o PET Idiomas sendo oferecido online traz para mim enquanto demanda? Quem é o público da minha turma? Quem são os meus alunos? Quais são as idades? Quais são os gêneros? Quais são as realidades? De onde eles vêm? Qual o nível de escolaridade? Quer dizer, todas essas questões que vão interferir no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, para quem eu ensino e em que circunstâncias? E tenho que me perguntar em seguida, para que eu estou ensinando? Qual é o meu objetivo? Ou seja, se eu vou ensinar um dado conteúdo ali da língua, qual objetivo eu tenho com aquilo? Quais são as competências que o meu aluno vai adquirir ou precisa desenvolver através daquilo que eu estou ensinando, né? Outra coisa, então, que está diretamente ligado ao para que ensinar, ao objetivo do ensino, é o que eu ensino. Se eu quero que o aluno desenvolva determinada habilidade, determinada competência, determinada capacidade, quais conteúdos eu preciso abordar? Quais os conteúdos são essenciais para os aprendizes iniciais ou iniciantes de uma língua, né? E aí o mais importante de tudo isso, como eu vou ensinar esse conteúdo para atingir os meus objetivos, para desenvolver essas competências, ou seja, ao final da minha abordagem, da minha aula, os meus alunos serão capazes de que eles serão capazes? Tá? Então, a metodologia ela se orienta por isso. Eu pergunto para quem ensinar, ou seja, ao final da minha aula ou do meu curso, os meus alunos serão capazes de quê? Para isso, qual conteúdo eu abordo, o que eu ensino, e em relação às características do meu público e às circunstâncias do ensino. E aí eu defino essa metodologia, que é o como eu vou ensinar. O que eu faço primeiro, o que eu faço em seguida, e etc., também vai ser super importante, né? Essa progressão do conteúdo, essa sequenciação para que eu atinja um dado resultado. E como que eu sei se eu atingi esse resultado? Avaliando todo o processo, tá? A gente pode fazer uma avaliação antes do ensino, durante o ensino e após o ensino. Cada uma dessas avaliações, seja ela diagnóstica, formativa ou somativa, elas têm objetivos específicos, né? O primeiro pode ser conhecer os meus alunos para depois conseguir saber de onde eu vou partir e o quanto eles avançaram.
e também para eu ir vendo no processo o que funciona, o que não funciona. Né? Então, durante o processo, a gente vai também transformando a dinâmica de ensino-aprendizagem. Tá? Então, esses 6 pontos que estão aí, eles são pontos básicos para se pensar qualquer processo de ensino. Tá? São perguntas que eu preciso me fazer antes da aula e ao final. E durante a gente ainda, às vezes, para perguntar, olha, como que eu faço, então, para esclarecer essa dúvida e para ensinar isso que o aluno não conseguiu entender da maneira que eu planejei. Tá? Só que aí fica aquela questão, né? A gente fala muito de língua, 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 como se todos nós entendêssemos o que é língua da mesma forma. E aí, quando a gente pergunta, né? Como eu ensino uma língua, às vezes a gente parte da nossa concepção de língua, do nosso conceito de língua. Mas língua pode ser vista e explicada e entendida por diferentes abordagens. Eu escolhi um trechinho aqui da professora Evani Viotti, da USP, que eu acho que esclarece um pouco o que eu quero dizer. Ela diz assim, mas afinal, o que é língua? E você ainda não respondeu. Sim, é verdade. Eu ainda não respondi por 2 motivos. Primeiro, vai dar uma definição de língua. Primeiro, porque cada uma das interfaces da linguística com outras ciências vai dar uma definição de língua que privilegia um de seus múltiplos aspectos. Por exemplo, a interface entre a linguística e a biologia vai preferir definir a língua como parte da dotação genética da espécie humana. A interface da linguística com a sociologia vai dar mais ênfase aos aspectos socioculturais da língua. A interface da linguística com a psicologia vai definir a língua como parte da cognição humana. O segundo motivo é que dentro de cada uma dessas interfaces desenvolvem-se várias teorias diferentes. E cada teoria vai preferir definir língua de uma maneira especial, que esteja mais de acordo com suas hipóteses. Portanto, cada definição de língua precisa ser entendida no âmbito de uma teoria particular. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai ensinar uma língua, quando vai pensar no planejamento de ensino, a visão que você tem do que seja língua interfere. E muitas vezes pode te levar, por exemplo, a assumir diferentes posturas no ensino de língua. Hoje, por exemplo, a gente já conhece algumas abordagens que são muito específicas no ensino de língua. Por exemplo, se você pega uma abordagem mais estruturalista, ela está vendo a língua como aquele sistema de elementos relacionados estruturalmente, mais usados para codificação e decodificação de significados. Então, se eu tenho essa visão de língua, eu acabo enfatizando no ensino de língua o domínio dos elementos desse sistema. Acabo ensinando mais gramática, né? Fonologia, sintaxe, enfatizando o léxico, né? Porque eu acabo tendo essa visão do que é língua. Né? Isso foi muito comum, né? No ensino de língua, ainda é em alguns ensinos, e aí é usado muito, por exemplo, essa perspectiva mais de memorização de estruturas, de repetição, né? Daquela ideia de exercícios de fixação, né? Eu acho que muitos de nós passaram por isso na escola, até aprendendo português, né, como língua materna e aprendendo outras línguas como o inglês ou o espanhol, que é algo que ainda vai ser comum. Né? A gente pode, às vezes, ter uma abordagem mais funcionalista do ensino de língua, uma visão mais funcionalista de língua, onde a língua é um meio para a expressão de significados. Né? A língua ela tem uma função, ela é mais um instrumento, uma ferramenta. Né?
Então, às vezes, eu viso mais o desenvolvimento da competência comunicativa nos alunos. Então, eu abordo, às vezes, mais dimensões semânticas, mais aspectos de uso, de comunicação, né? Tento organizar mais significados e funções da língua, né? Às vezes, eu quero trabalhar mais com os alunos como que se identifica, como que relata, como que nega um convite, por exemplo, como que aceita, né? Coisas do dia a dia, como que eu falo, sei lá, me apresento, eu falo sim, eu falo não. Então, a gente, às vezes, tem essa abordagem também, né? Às vezes, a gente tem uma visão mais, vamos dizer, interacionista, mais social da língua também, né? Às vezes, a gente vê a língua como um meio de realização, assim, da interação, das relações, né, do contato entre os indivíduos. Ela acaba sendo um instrumento para as relações sociais, para o contato. E aí a gente acaba vendo que, não, para aprender língua, então, vamos colocar ali todo mundo para falar, para interagir, em contato com textos autênticos, com a realidade, com música. Então, a gente acaba tendo essa visão, né, para levar os alunos a construírem a interação, a vivenciar situações de interação. Né? E aí, às vezes, a gente foca mais em métodos comunicativos e interacionais, no sentido de pôr os alunos para criarem diálogos, para terem necessidade de usar a língua e etc. Né? Então, a gente acaba tendo várias visões e vários tratamentos diferentes, de acordo com o que a gente entende que é língua. Tá? Então, por isso que é importante a gente se perguntar, né? Se a gente, o que a gente vê de língua, né? Como está sendo dito aqui pela Caroline no bate-papo, inclusive o material que eu vou me apropriar, ele se fundamenta numa determinada abordagem, ele se fundamenta numa determinada visão de língua, numa determinada perspectiva de ensino-aprendizagem, né? Então, isso também é importante para a gente poder avaliar a nossa atuação. Por isso que eu quis dizer da nossa visão de língua e porque ela vai ser tão importante para a gente, né? Então, a gente pode se perguntar qual é o objetivo geral do ensino de língua, então. E aí a gente acaba chegando, né? A gente já conversou sobre isso em outro momento, acaba chegando na ideia de que o objetivo geral do ensino de língua é desenvolver competências diversas relacionadas à fluência na língua, né? Ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes linguísticas nos nossos alunos, né? E as quais estão diretamente ligadas a 4 aspectos principais que envolvem o uso de uma língua, que é a escuta, a fala, a leitura e a escrita, né? Que são essas, vamos dizer, 4 habilidades linguísticas principais, né, que a gente trabalha no ensino de língua, né, que é essa escuta, muito ligada à compreensão da língua, né, esse falar, muito ligado a construir a estrutura ali na língua, o ler, que é reconhecer essa estrutura ali escrita, e a escrita em si, que é produzir essas estruturas e registrá-las. Né? Então, esses 4 pontos, essas 4 competências ou habilidades linguísticas estão ligadas ao domínio da língua, a fluência na língua. E aí a minha visão de língua também, ou a demanda que o meu público tem de aprender a língua, pode também me levar a enfocar algumas dessas habilidades em detrimento de outras, né? Às vezes você pode ter um curso que é mais instrumental, que, né, a pessoa quer ser mais instrumentalizada para realizar a leitura, ou um curso que as pessoas querem aprender mais a produzir, a escrever, ou um curso onde a pessoa não quer aprender a ler e escrever, ela quer aprender mesmo a compreender, a falar. Então, a gente tem aí objetivos também no ensino diversos que vão acabar influenciando também no como eu vou planejar o meu ensino da língua, tá?
Então, eu pensei em falar do trabalho com textos, um pouquinho hoje, né? A gente tem aí diversos conceitos de texto, tá? A gente pode definir texto a partir de diferentes perspectivas teóricas, assim como a gente define língua, né? De certa forma, numa abordagem mais geral, a gente pode dizer que texto é uma unidade linguística de sentidos, tá? É uma unidade linguística de sentidos que resulta dessa relação entre quem produz o texto e quem recebe o texto, né? Entre autor e leitor, né? Entre ali os interlocutores. Então, a gente pode pensar que hoje, ao falar de texto, a gente precisa pensar que nós temos textos orais e textos escritos, quando a gente fala aí dos textos verbais, né? Dos textos feitos numa língua específica. Mas a gente hoje pode pensar em textos também verbais e não verbais, né? Tem vários textos não verbais que, inclusive, a gente usa como suporte ao ensino de língua, né? Daí, muitas vezes, no ensino de língua hoje, a gente trabalha bastante com textos que são multimodais, né? Então, a multimodalidade, hoje, ela é muito presente no ensino de língua, né? A gente tem aí todos esses elementos linguísticos, imagéticos, de áudio, de vídeo, né? Ligados ali nos textos que podem ser orais ou podem ser escritos, né? Esses textos, eles acabam sendo produzidos e tendo princípios ligados às ideias de coesão e coerência, né? Ali a coesão interna no texto e a coerência que tem a ver também com elementos que são mais extratextuais, né? Então, para a gente pensar no trabalho com texto, né, a gente precisa, aí eu coloquei algumas citações aí de um livro que fala sobre leitura, para a gente poder pensar. Primeiro, que nós temos dois elementos distintos, leitor e texto, que reagem em si num processo de interação para formar um terceiro elemento, que é a compreensão. Então, talvez a gente precise também ver e nos perguntar qual é a nossa ideia de texto e qual é a nossa ideia do que é leitura, para poder trabalhar a leitura no ensino de língua com os nossos alunos, né? Porque às vezes a gente acha que o texto é algo dado e que os significados estão todos lá. E que basta para o nosso aluno aprendiz de língua desvendar esses significados. E a gente vê que não é assim. Os textos, eles têm intencionalidade. Eles demandam para a sua leitura uma bagagem que não está no texto, né? Então, quando eu vou como leitor para o texto, é que eu construo os sentidos desse texto, é que eu construo os significados desse texto. Então, muitas vezes, a gente quer trabalhar textos com os nossos alunos sem os nossos alunos terem essa bagagem para construir os sentidos do texto. Então, daí a importância de saber quais textos escolher, né? Por quê? O leitor, aí nossos alunos, no caso, constrói o sentido de um texto partindo do fato facilmente verificável de que o texto se caracteriza essencialmente por apresentar apenas parte dos dados que são necessários à sua compreensão. Então, a gente tem que, antes de ir para um texto, discutir muitas vezes com os nossos alunos elementos sociais, culturais, políticos, que o aluno vai precisar para construir sentido para o texto que ele está ali trabalhando, ok? Então, leitura, nessa concepção que eu estou trazendo para vocês, não é nem atribuição, nem extração de significados, mas resultado da interação adequada entre os dados do texto e o conhecimento prévio do leitor.
Então, trabalhar com textos, sejam eles orais, escritos ou mesmo multimodais, né, no ensino de língua, é ter consciência de que os alunos precisam dessa bagagem previamente para que possam construir os significados naquele texto que eu estou trabalhando com eles numa outra língua. Tá bom? Então, é por isso que eu coloquei essas citações aí, para tentar dizer para vocês, para a gente tentar ver a leitura como construção de sentidos, não como extração de significados ou como atribuição de significados. Né? Os significados não estão dados no texto, eles são construídos. E é por isso que fazemos leituras diferentes, porque nos aproximamos do texto com bagagens diferentes, com visões muito diferentes. Tá? Então, textos orais. Né? O texto oral ele é muito importante no ensino de língua e muitas vezes acaba sendo um dos grandes objetivos dos nossos alunos, desenvolver habilidades de compreensão, né, de escuta do texto oral e também de fala desse texto oral. Né? É interessante que os textos orais, o planejamento e produção ocorre quase que de maneira simultânea. Então, não há muito tempo para pensar antes de definir o que quer dizer. Por isso que, às vezes, os nossos alunos têm tanta dificuldade quando a gente pede eles ou pergunta alguma coisa para eles responderem na outra língua. Porque eles precisam ali responder, mas eles não têm, às vezes, os elementos que eles precisam para construir a frase. Às vezes, eles conseguem compreender aquela frase, tranquilo, mas na hora de construí-la é um pouco mais desafiador, porque vai demandar deles um esforço cognitivo grande na outra língua, né, que muitas vezes eles não dominam porque eles estão aprendendo. Então, hesitação, pausa, autocorreção é muito comum no texto oral. E o interessante é que elas sempre são compartilhadas com quem é seu interlocutor. Tá? Então, não há como, no texto oral, eu planejar o texto todo previamente para chegar aqui e somente reproduzi-lo. Se eu fizer isso, é uma leitura de um texto escrito. Ou a memorização de uma estrutura para ser reproduzida. Então, isso não é texto oral. Tá? Então, trabalhar texto oral com os alunos é oferecer para eles a base que eles precisam para que eles, naquele momento, sejam capazes de produzir um texto ali e responder uma pergunta, né, onde o planejamento e a produção daquele texto se dá de maneira mais imediata. Tá? Então, o contexto ele vai ser fundamental e também essa relação com os interlocutores. Então, é muito importante ter a consciência de que, nesse momento da produção dos textos orais, eu tenho que, muitas vezes, colocar o objetivo comunicativo antes da necessidade que eu julgo de correção gramatical. Tá? Por quê? Porque se eu corrijo tudo que o meu aluno está ali planejando, ali oralmente, falando na hora, se eu vou corrigindo isso, eu acabo tirando a oportunidade dele desenvolver a autocorreção e eu posso inibi-lo. Tá? Eu posso inibi-lo. Então, a gente tenta, no momento de trabalhar com textos orais, usar algumas estratégias. Quais são? Por exemplo, o meu aluno ali construiu espontaneamente aquela resposta. Ela está estruturalmente incorreta. Ele usou um vocabulário também de maneira inapropriada. Mas eu entendi, a turma entendeu. Ao invés de eu corrigir aquilo diretamente, eu posso simplesmente dizer, então você está querendo me dizer isso? E respondo numa estrutura construída de modo correto. E o aluno vai me dizer, não é isso. Não é bem isso. E então eu não preciso pegar aquela frase do aluno e sair corrigindo. Tem muito professor que fala assim, então vamos ver essa frase. Vai lá, escreve o que o aluno falou no quadro, coloca aqui no ambiente virtual e começa a cortar. Isso está errado, aquilo está errado, isso se faz assim, isso é daquele jeito.
E isso acaba sendo uma exposição desnecessária e muitas vezes você acaba inibindo a turma. Então, a minha sugestão é: a gente só faz correção quando for extremamente necessário e quando, se o aluno usar aquela construção, ele pode já dar a entender uma coisa que o comprometa. Tá? Porque, assim, quantas palavras em português mesmo a gente usa errado, mas lá na hora da interlocução, na nossa língua nativa, e nossos interlocutores entendem. E muitas vezes eles não vão nos corrigir porque já entendeu, o objetivo comunicativo foi atingido. Então, vamos tentar trabalhar com isso. Né? Eu devolvo a fala do aluno corrigida sem dizer que eu estou corrigindo, para estimulá-lo a falar mais. Ah, então você está me dizendo é isso e isso. Ah, legal, entendi. Então é isso, é aquilo. Porque aí ele vai perceber aquela maneira de falar e pode ser que outro dia você retome aquela estrutura que o aluno falou e corrija com toda a turma dentro de um outro contexto que não é o de exposição específica de um aluno. Então, essa é a minha sugestão para o trabalho com textos orais. Tá? Não deixe de falar, mas não exponha o estudante para não inibir, porque o texto oral é difícil de trabalhar. Eu queria só comentar que eu tive uma professora que deixava extremamente desconfortável, corrigindo praticamente palavra por palavra que você está tentando formular ali. E aí você acaba perdendo até a linha do raciocínio que você estava tendo, assim, você estava tentando construir alguma coisa. Então, realmente, são coisas que a gente percebe como aluno também, o quanto acaba sendo prejudicial, assim, e até para a psique, né? Para a parte, a pessoa acaba ficando nervosa e adquirindo até alguns traumas e tal. Então, realmente, essa dica é excelente. Exatamente. Tem até alguns materiais bem interessantes sobre como lidar com o erro no ensino de língua. Né? Como a gente lida com o erro. Né? E podem ter certeza que não é expondo esse erro. Tá? Mas é trabalhando com ele de uma maneira bem consciente, direta, objetiva ali na hora, no texto oral. Que é diferente de quando eu estou trabalhando com escrita ou texto escrito. Que aí muitas vezes o meu foco está mais na estrutura. O foco do texto oral está bem mais na comunicação. Então, se o objetivo comunicativo é atingido, não tem por que eu expor o aluno com uma correção desnecessária. Tá? Agora, é aquilo também. Se o aluno falou e eu não entendi o que ele quer dizer, aí também eu vou perguntar. Ah, o que você está querendo dizer com isso? E vou ajudá-lo a formular se assim for preciso. Tá? Vai muito dessa sensibilidade, desse bom senso do professor. Tá? Então, textos orais em sala de aula. Convidar, listar, avisar, dar recado, contar história, entrevistar, relatar, expor problemas, apresentar argumento. Tem diversos tipos de texto oral. Lembrando que texto oral em sala não é leitura de texto escrito, tá, gente? Leitura de texto escrito é trabalho com texto escrito. Texto oral a gente não escreve na sala, né? O texto oral é aquele texto usado no momento da interação. Ele é oral, ele é evanescente. Eu usei aqui agora, todo mundo entendeu, o texto desapareceu, que é diferente do texto escrito. Então, o texto escrito eu acabo corrigindo mais, porque ele é um texto que precisa de durabilidade textual. Ele vai ficar registrado. Ele é para ser lido muitas vezes num outro momento. Então, ele não pode ir com essas nuances contextuais dependentes do contexto para ser compreendido. O texto oral, não. O texto oral é ali para o momento da interação. Não transforma em texto oral em texto escrito. Tá? Pelo menos eu vejo assim, tá, gente? Tem outras pessoas que vão ver de outra maneira. Então, assim, a pessoa fala, vamos trabalhar diálogos orais na sala, e leva um tanto de diálogo escrito para os alunos ler. Está trabalhando habilidades de texto oral? Parcialmente, mas não a produção do texto oral em si, porque ele é um texto que é produzido na interação. Tá? Então, para produzir esse texto na interação, o que você pode fornecer ao seu aluno? Os insumos que ele precisa, a base.
Então, eu posso oferecer algumas estruturas, que são estruturas dessas que são consolidadas na língua, que se repetem, vocabulário e outras sugestões, mas eu posso oferecer isso tudo numa folha de papel, por exemplo, solto, para ajudar o aluno na hora de construir o texto oral. Mas não é leitura, ele vai olhar aquela formação, vai olhar aquele vocabulário, vai lembrar e vai construir o texto, porque eu não ofereço todos os elementos. Então, eu posso oferecer um conjunto de substantivos, de verbos, isso pode e deve, porque o aluno precisa de insumo. Ele, ainda mais os aprendizes iniciais, ele não tem essa bagagem, esse background para sair construindo do nada. Tá? A Vitória está falando aí sobre... o Jô, eu estou lendo aqui o do Jô antes. Realmente é muito constrangedor para a gente como aluno quando a gente começa a tentar falar e construir o texto e o professor tem um comportamento depreciativo ou julgador sobre aquilo que a gente está produzindo. Então, sempre tentem se manter neutros enquanto o aluno fala. Tá? Porque o aluno está falando, você começa a fazer assim. O aluno já fica achando que está falando tudo errado. Então, tentem se posicionar de forma mais neutra para que o aluno não sinta isso. Ou, às vezes, dê pistas incentivando, endossando e apoiando o que ele está fazendo. Sorria, acene com a cabeça positivamente, mesmo que não esteja tão certo o que ele está fazendo. Porque isso também incentiva, isso oferece confiança aos alunos. Tá? A Vitória está falando que a questão do trabalhar vocabulário. Quando a gente trabalha a língua, lista de palavras não é trabalho com vocabulário. Eu sempre gosto de deixar isso bem explícito. Isso no meu ponto de vista, tá, gente? Talvez outras pessoas vão dizer outra coisa. Para mim, lista de vocabulário lista de palavras não é trabalho com vocabulário. Como que se trabalha o vocabulário? Há diferentes perspectivas, tá? Eu posso trabalhar vocabulário por campo semântico, por exemplo, né? Por associação. Por exemplo, a palavra pássaro. A palavra pássaro pode me remeter a quê? A pena, a bico, a voar, a ovos. Então, eu vou fazendo essas associações também, criando muitas vezes campos semânticos e coisas desse tipo para trabalhar vocabulário. Essa é uma possibilidade. É melhor que lista de palavras. Agora, para que serviria uma lista de palavras? Para sistematizar um vocabulário trabalhado. Então, eu posso, por exemplo, ao final da minha aula, sistematizar com o aluno algumas estruturas, frases, locuções que foram trabalhadas, né? E aí a gente pode sistematizar com os estudantes ao final da aula. Então, assim, olha, hoje a gente aprendeu essa e essa estrutura. Anotem aí para vocês darem uma revisada. Hoje a gente aprendeu essa e essa palavra. Então, ao final, enquanto sistematização, as listas de vocabulário são válidas, mas não como um instrumento para se trabalhar aquilo. Muito professor dá a lista e fala, onde que a gente usa essa palavra? Como que a gente emprega? Não. Você trabalha com a sua dinâmica lá de ensino e no final você pode sistematizar ali de diferentes maneiras. Há diferentes formas de sistematizar. Você pode sistematizar até explorando imagens. Ana Santiago também está dizendo que tem essa dificuldade porque os alunos eles acabam tendo mais dificuldade se não se coloca no slide organizado. Aí, Ana, é por uma questão da sistematização. Toda aula deveria ter uma sistematização ao final. O que é uma sistematização ao final? É uma organização para os alunos daquilo que foi visto no decorrer daquela aula. Você pode já previamente organizar uma sistematização base.
mas ao fim da aula provavelmente você vai ter que alterar. Porque se você trabalha com uma aula numa perspectiva dinâmica, as coisas mudam durante a aula. E aí você vai ter que acrescentar alguns elementos na sistematização que você está propondo ali para a turma. Tá bom? E outra coisa, textos orais. O que é levar textos orais para a sala? Né? É levar textos que circulam oralmente naquela língua. Tá? Um programa de TV, um filme, uma série, um diálogo, uma entrevista. Então, vários gêneros. E aí, você pode usar, por exemplo, filme para pegar uma situação específica que ocorre, por exemplo, no médico, no mercado, na escola. Eu ainda prefiro situações de filmes e séries do que situações de material de ensino. Porque, às vezes, no material de ensino, até a pronúncia é muito artificializada. Tá? Pode ser usado material não autêntico? Pode. Ele tem finalidade? Tem finalidade. Mas você precisa também explorar os materiais autênticos, tá? Que são aqueles que vão circular naquela língua. Né? Esses materiais lá de ensino, eles não são materiais que circulam na língua. Às vezes você pega e você fala assim, nossa, a fala é tão bonitinha. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que publicou no Instagram uma fala, ela estava falando inglês, e ela falava em inglês que menos de 1% dos brasileiros são de fato fluentes, e não sei o que, não sei o que. Só que aí eu fui ver o comentário das pessoas, porque tudo assim de ensino me interessa, né? Então eu fui ver os comentários. E eu ri muito porque era uma brasileira falando, claro, com o nosso sotaque brasileiro marcado, e ela estava falando inglês de maneira extremamente pausada e com uma pronúncia extremamente articulada. Ou seja, as pessoas que conhecem o mínimo de inglês entenderiam o que ela estava falando, pelo menos algumas coisas. E quem conhece um pouco mais, entenderia mais. Então, o comentário das pessoas era assim, nossa, você falou que só 1% é fluente, mas eu posso me considerar fluente se eu entendi tudo que você falou? Né? E aí eu fiquei pensando exatamente isso, no que é o texto autêntico e no que é o texto produzido com uma finalidade específica. Tá? Provavelmente ela falou daquela forma porque ela queria que fosse compreensível para o maior número de pessoas, mas ela também não esperava que fosse ficar acessível até quem não era o público que ela queria atingir. Né? Então, assim, isso são questões que a gente tem que explorar. Tá? Lucas, posso comentar? Que assim, eu fico em dúvida com essa questão de usar os textos autênticos, porque principalmente nessas turmas bem iniciais, né? A minha turma, aqui, os alunos que estão comigo agora, a maioria, acho que 90%, nunca teve nenhum contato com o alemão. Então, eu tenho um pouco de medo de trazer, assim, pelo menos nesse início, né, os textos autênticos, porque pode assustar muito, enfim, pode realmente não conseguir entender muita coisa, né? Então, eu acabo preferindo os textos de materiais didáticos, apesar de que eu também acho bem artificiais às vezes, mas porque eles são feitos ali mais para esse nível bem inicial, né? Então, Caroline, Jorge, pode falar. Assim, nessa linha que ela falou, eu encontrei um material, já usei alguns vídeos nesse sentido, que assim, não são vídeos produzidos, digamos, por professores, necessariamente para alunos estrangeiros, mas para por exemplo, crianças. Então, alguém ensinando por exemplo, frutas para crianças italianas. Então, esses vídeos, eu acho assim, eles são um pouco mais natural, né, talvez, porque não são voltados para o ensino de estrangeiros, e, ao mesmo tempo, eles costumam ser um pouco mais pausados, porque eles têm em mente um público infantil. Eu acho que funciona melhor. Eu acho que dá para usar diferentes materiais.
O que eu queria dizer para vocês é a forma que eu vou trabalhar com o texto oral ou com o texto escrito. Às vezes, a gente tem uma falsa ideia de que se eu levo um texto para a sala, eu tenho que explorar todo o texto e no final todo mundo tem que ter entendido o que está ali. Não. Tá? Você pode levar um texto oral para a sala com o único objetivo dos alunos reconhecerem algumas palavras que estão naquele texto. Só com esse objetivo. Né? Então, você trabalhou na aula anterior, sei lá, umas 5 palavras com eles. Aí, na próxima aula, você pode levar aquele vídeo e falar, vamos ver se a gente reconhece essas 5 palavras aqui, ou qual dessas palavras aqui vai aparecer nesse texto. Vocês conseguem? E aí, depois você volta e mostra aquela palavra no texto. Pode ser usado o material com objetivos diferentes. Você pode usar um texto de 2 minutos e discutir 10 segundos dele somente na sua turma. Tá? Porque você está expondo os alunos ao contato, mas você diz para eles o que eles têm que prestar atenção. Isso também é muito importante. Nunca coloque um texto lá, vamos ouvir a música. Não. Olha, nós vamos ouvir a música agora, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Porque aí também você direciona o olhar dos alunos e eles ficam com um objetivo específico, que não é compreender tudo que está sendo dito na outra língua, porque eles não têm bagagem para isso. Tá? Então, essa questão na abordagem diferencia muito. Tá, a Caroline também perguntou sobre a sistematização na aula seguinte, se ela é válida também. Gente, ensino de língua é uma constante sistematização retrospectiva. Constante. Tá? Porque a gente tem que pensar que o aprendizado ele ocorre de forma espiralar. Eu tenho que pegar o que eu já sei, relacionar com algo novo e causar mudança. Então, eu sempre faço esse movimento espiralar e sempre eu estou com base no que eu já vi. Então, o que a gente faz? Para dar esse salto para cima, às vezes a gente volta um pouco, acrescenta mais algum elemento e faz o movimento novamente. Então, é sempre retrospectivo, sempre. Tá? Então, toda aula, quando recomeçar, não é para você passar fazendo a revisão da aula anterior, metade da aula. Mas é sempre para relocalizar os alunos onde a discussão parou e levá-los a relembrar o que já foi dito. É algo que a gente faz com 5, 10 minutinhos, que é uma retomada muito importante. Tá? Essa ideia de que cada aula é um tema diferente, não dá. Tem que ter uma sequência, tem que ter uma progressão. E para essa progressão, eu sempre faço uma retomada. Tá? E sempre explore os elementos ao longo da criação do texto oral dos alunos. Dê para os alunos quem são os interlocutores ali naquele momento, quais são os objetivos, em que contexto aquele tipo de texto é produzido, né? Quais são as características ali daquela interação e coisas nesse sentido. Tá bom? Acho que deu algum problema aqui. Deixa eu ver se... Parece que deu um bug aqui. Deixa eu ver se eu carrego de novo a apresentação. Só um instante. Um bugzinho aqui que eu não sei por quê. Eu acho que é um pouco do sinal da internet. Vamos ver se vai substituir a apresentação. Está aparecendo para vocês uma tela estranha? Está aparecendo textos escritos em sala. Para mim não aparece. Vocês acreditam? Ué. Para mim aparece, não aparece a apresentação. Para mim também não vejo. Aí, pontos importantes. Para mim não aparece.
Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu excluir aqui. Enquanto você arruma aí, eu queria comentar que o meu principal problema, assim, tem sido administrar o tempo, que quando eu vou ver já acabou. E aí, essa sistematização no final, eu tô acabando que eu não estou conseguindo fazer porque eu não consigo nem chegar onde eu queria, assim, mas, enfim, tô lidando com isso aí, né? E aí, aproveitando o que está acontecendo ali na aula, né? E priorizando isso aí, ao invés de falar, não, agora vamos parar de falar nisso que eu quero passar o conteúdo que eu planejei, né? E assim que eu tenho feito, e aí acabo não. Mas aí eu acabo também não conseguindo um tempo para sistematização, porque até agora não tenho conseguido. Talvez se tentar me policiar mais para parar 5 minutos antes e aí sempre fazer a sistematização no finalzinho, né? Mas não tem dado tempo e eu tenho extrapolado até, tenho ficado 10 minutos a mais, os alunos ficam, porque é de manhã também, né? Geralmente ninguém tem que sair, assim, Uhum. mas isso tem sido o meu maior problema. Muitas vezes, Caroline, a forma de resolver isso é focar em temas mais específicos para cada aula, né? Pessoal, eu vou dar só uma reiniciada em mim aqui, então eu vou cair e voltar, tá bom? Só espere um minutinho, porque aí a gente termina os textos escritos. Só falta isso, tá?
Gente, o Carlos avisou no WhatsApp que o sistema caiu. Mas a gente tá aqui, né? Pois é. Aí ele falou, Tema da UFSC, do café? ele falou então que a gente vai encerrar a formação. Ele Ah, avisou pelo WhatsApp porque caiu o sistema da web. Peraí, deixa eu ver. Do Webconf? Ele tá falando lá no grupo do WhatsApp dos professores do PET. Ah, Que tá. vai terminar a formação e que espera que tenha sido bom hoje. Ele vai colocar os slides pra gente ver dessa parte que ele não passou também. Eu acho que dá pra pedir. Tá. Seria legal. Pena que não deu pra gente conversar entre si, né? Queria ouvir as experiências do pessoal também. Mas fica para uma próxima. A gente vai ter bastante informação ainda. Ai, que bom. Colocar as fofocas em dia. Maravilha. Tchau. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.